Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é especial. Eu sou o Wilson Rodrigues e estou aqui no Jefa Sorocaba, Grupo Espírita Francisco de Assis, Centro Espírita voltado às questões da espiritualidade dos animais. Então, fica o convite para vocês virem nos conhecer. Vamos lá? Como hoje nós somos um centro espírita, então a gente não está vinculado a nenhuma outra casa espírita, então a gente tem autonomia para fazer as nossas atividades, né, nos dias que a gente acha melhor, nos horários que a gente acha melhor, porque antes a gente ficava sujeito, né, à disponibilidade dos outros centros. Então hoje nós fazemos o trabalho voltado aos animais no primeiro e terceiro domingo do mês, na parte da manhã. Por conta do nosso espaço físico que não é tão grande, nós fazemos esse atendimento por agendamento. Na verdade o agendamento começou na época da pandemia, né, quando a pandemia estava dando uma trégua, né, quando estava melhorando um pouquinho a situação. As pessoas ainda usavam máscara, né, ainda precisava, né, de todo aquele cuidado, né, de distanciamento, mas os centros espíritas foram liberados, né, para retomar suas atividades, então nós começamos ali o agendamento. Acabou dando certo, né, porque o nosso espaço físico, né, como eu disse, ele não é tão grande, e nós não comportaríamos, por exemplo, aqui 80 pessoas, que normalmente é o número de pessoas que vêm por domingo. Então nós dividimos as pessoas em 3 ou 4 horários diferentes, normalmente 20 pessoas por horário, para poder atender as pessoas da melhor maneira possível. Então a pessoa vem, quem é a primeira vez passa por uma entrevista, né, que a gente chama no meio espírita de atendimento fraterno, mas nós já temos essa ficha da pessoa previamente, porque ela preencheu a ficha, um formulário no nosso site, né, então nós sabemos o nome da pessoa, o nome do animalzinho, qual é o problema, o motivo que trouxe essa pessoa até aqui. Então essa pessoa passa nessa primeira vez por uma entrevista, a pessoa depois vai assistir uma palestra, uma pequena palestra com assuntos voltados à espiritualidade dos animais. Essa palestra é curta, né, porque os animais ficam aqui, às vezes ficam um pouco mais agitados, né, então não pode se estender muito como é uma palestra normal numa casa espírita. E depois a pessoa é encaminhada para o passe. O tutor e o animalzinho recebem o passe. A gente orienta as pessoas a trazerem a água de casa, né, para que ela possa ser fluidificada ali dentro. Se a pessoa esquecer, a gente também disponibiliza ali garrafinhas de água para a pessoa levar para o animalzinho. Às vezes a pessoa vem só com o animalzinho, mas ela tem outro animal em casa, ou mais animais em casa, então normalmente ela leva também mais águas energizadas, né, para que o animalzinho da sua casa possa usufruir dos benefícios que nós humanos já usufruímos há tantos e tantos anos, né? Os benefícios que nós recebemos numa casa espírita, né, espiritualmente falando, aqui os animais recebem também. Os animais sabem exatamente o que está acontecendo? Pelos relatos de alguns tutores, nós percebemos que eles têm uma ideia daquilo que acontece aqui, sim. Porque normalmente alguns tutores nos relatam, puxa, no dia que eu vou vir no centro, meu animal parece que fica mais agitado, fica mais esperto, ele passa aqui na frente, né, de carro, a pé, ele já sabe o que vai acontecer aqui. Quando chega em casa depois, às vezes dorme o dia inteiro, né, às vezes um animal mais agitado dorme o dia inteiro, ou seja, o animal percebe a energia boa que ele está recebendo aqui. Ele sabe o que está acontecendo? Talvez não necessariamente, mas sabe que está recebendo um benefício espiritual, sim. Bom, o Espiritismo, ele encara os animais como seres de Deus. Todos nós somos criados simples e ignorantes, como consta, né, no Livro dos Espíritos, e estamos em constante evolução. Tanto que tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. E para chegarmos um dia a uma fase de angelitude, nós passamos por várias etapas evolutivas, incluindo a fase de animalidade. Então nós estamos evoluindo todos nós juntos, nós humanos e os nossos irmãos animais. E nós, como hoje estamos numa fase superior a eles, é nosso dever ampará-los, é nosso dever ajudá-los como seres em evolução. E como todos nós somos filhos de Deus, é claro que nós temos alma, tanto nós humanos como os animais. Mas dentro do meio espírita a gente encontra algumas pessoas dizendo o animal não tem alma, ele tem princípio inteligente, como consta no próprio Livro dos Espíritos. Mas dentro do Livro dos Espíritos a gente encontra lá essa diferenciação de termos. Quando nós estamos aqui encarnados, por exemplo, nós dizemos que temos uma alma. Quando nós desencarnamos, nós nos tornamos espíritos. E quando nós estamos na fase de animalidade, nós temos princípio inteligente, mas no fundo são 3 termos diferentes para designar a mesma coisa. Então os animais têm alma, sim. Dentro das obras básicas encontramos informações a respeito disso, só que infelizmente algumas pessoas dentro do meio espírita, às vezes por motivos de falta de conhecimento mesmo, acabam pulando algumas partes
dessa parte dos animais, acabam não estudando, não se aprofundando nessas questões. Então, esse é um dos propósitos do Jefa Sorocaba e de algumas outras casas espíritas que também fazem o trabalho dos animais. É trazer essa informação para as pessoas, sejam espíritas ou não, para informar que os animais têm sim alma, estão evoluindo, estão hoje conosco, numa fase inferior a nós. Mas nós temos o dever de auxiliá-los como os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, enfim, cada um dá o nome que quiser, estão aqui para nos ajudar também na nossa evolução. Então todos nós estamos evoluindo, nós humanos e os nossos irmãos animais. E, para aquela pergunta, animal tem alma? Tem alma sim, só não vê quem não quer. Os animais, quando desencarnam, assim como nós, vão para a espiritualidade, eles ficam um determinado período de tempo relativamente menor que nós humanos, porque eles precisam evoluir mais rapidamente. Então, em algumas literaturas, a gente encontra lá que um espírito humano pode ficar, sei lá, 100 anos, por exemplo, na espiritualidade, embora isso não seja uma regra. O animal, ele desencarna e ele reencarna quase que imediatamente, como consta, inclusive, no Livro dos Espíritos. Há algumas literaturas, como André Luiz, por exemplo, que nos trazem informações de animais no mundo espiritual, inclusive trabalhando, ajudando os socorristas no mundo espiritual, principalmente cães, cavalos. Esses animais, por algum motivo, e a gente não sabe exatamente porquê, permanecem um determinado período maior na espiritualidade, trabalhando e ajudando, mas eles vão precisar em algum momento reencarnar. Então, enquanto nós humanos temos uma vida de, sei lá, 80, 100 anos, dentro desse nosso período que nós estamos aqui, um animal pode ter 5, 6, 7 encarnações, porque eles têm um período de vida menor do que o nosso, né, materialmente falando. Então eles ficam um determinado período lá sim, existem colônias específicas para os animais. O Marcel Benedetti, que foi um médico veterinário espírita, idealizador desse trabalho de assistência espiritual aos animais, e que nós nos inspiramos muito, ele nos relata, num dos livros dele, a existência de uma colônia chamada Rancho Alegre, onde lá os animais que desencarnam são tratados, são devidamente cuidados e preparados para a reencarnação. Mas na literatura espírita encontramos, né, como eu disse, no André Luiz, ele nos relata a presença de animais no mundo espiritual em colônias, entre aspas, só de humanos. Então, eles ficam um período que eles precisam ficar lá e vão reencarnar mais rapidamente do que nós humanos, mas todos nós estamos evoluindo e muitas vezes reencarnando juntos, né, para esse processo evolutivo. Bom, aqui é a nossa sala de passe, né, onde os tutores, depois que assistem a palestra, eles entram aqui, né, são acomodados nas cadeiras. Então, normalmente vai ficar aqui o passista, né, que vai aplicar o passe tanto no tutor como no animalzinho, e depois eles recebem a água fluidificada. Então, esse é o espaço onde nós fazemos o passe. Esse espaço aqui, ele é preparado previamente, antes mesmo dos tutores chegarem. Então, quem está designado para trabalhar no passe, eles vêm aqui e fazem uma preparação específica. Como as energias dos animais são energias mais sutis, então é feita uma preparação específica para o passe dos animais. E essa foi uma orientação espiritual que nós recebemos, né, antes da gente começar o nosso trabalho, de centros co-irmãos que já faziam esse tipo de trabalho, para que a energia aplicada no animal seja uma energia mais sutil, diferente da energia aplicada no humano. Então, por isso que é importante preparar o ambiente, preparar quem está designado a essa tarefa, né, para que venha e doe apenas a energia necessária. E, claro, os amigos espirituais vão saber dosar essa energia para que o animal não seja de forma nenhuma prejudicado. Infelizmente, alguns companheiros espíritas, né, alegam que o animal não pode tomar passe porque no livro dos médiuns o senhor T magnetizou o seu cão. E, na verdade, a gente sabe que magnetismo é diferente de um passe espírita. O passe espírita são energias utilizadas do médium, mas principalmente do plano espiritual. E no caso relatado no livro dos médiuns, provavelmente o senhor T não se preparou adequadamente para isso. Então, por isso que nós fazemos essa preparação específica para o passe nos animais. Seja bem-vindo. Muito
tomar passe com a minha criança. Legal, certo. Você lê pra gente? Jesus. Pedimos que seja cortada todas as ligações negativas. Vamos emitir muita luz ao plano espiritual, luz mantada de paz, amor e compreensão. E nesse momento, Jesus nos convida à renovação de nossos sentimentos, através do perdão, esquecimento de mágoas e ofensas. Rogamos aos espíritos benfeitores que possam ir à natureza e recolher dela todas as substâncias positivas para trazer ao tutor e tutelado o fortalecimento do corpo e do espírito. Neste instante, Jesus envia seus mensageiros até o vosso lar, envolvendo com muita luz e amor. Que assim seja, graças a Deus. Toma a linha. É a minha? Bem. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Bom, um caso emblemático nosso aqui foi o que a gente chamou de paciente zero. Era uma senhora que me conheceu quando a gente ainda estava estudando, né, a gente só tinha o grupo de estudos aqui do centro, e na época eu era voluntário, né, numa entidade espírita que, né, tinha um plantão de passes, de fluidoterapia, né, que tem espírita que não gosta que fale passe, e ela nos procurou desesperada porque ela tinha ido no veterinário e o veterinário tinha diagnosticado que o animal não tinha mais jeito e tinha que ser feita eutanásia. E ela era contra fazer eutanásia, não queria de jeito nenhum, e ela tinha procurado 3 centros espíritas para levar o seu animalzinho para receber passe, para receber a fluidoterapia, e essas casas se negaram a atendê-la. Ou seja, faltaram com a caridade, que é um dos lemas, né, da doutrina espírita. Então ela nos procurou, né, desesperada, né, a gente ainda nem tinha ideia de quando começar o trabalho propriamente dito, mas eu pedi para ela ir no dia do grupo de estudos que a gente iria fazer uma oração por ela. Ela foi até lá com o animalzinho, né, a gente fez o estudo, fizemos ali um mini evangelho com ela, mas não aplicamos nem o passe, porque nós nem tínhamos conhecimento ainda de como aplicar o passe. Bom, isso acabou acelerando, né, o processo da gente começar o trabalho propriamente dito, e ela foi a primeira pessoa, quando nós começamos o trabalho, foi a primeira pessoa a chegar no centro. Então a gente apelidou ela carinhosamente de paciente zero, porque o cachorrinho que estava desenganado pelo veterinário ainda viveu mais 3 anos. Ele era cego, tinha problemas de coração, tinha vários probleminhas, quase toda semana ela levava ele no veterinário, mas com a fé dela e através do nosso trabalho, que todo o mérito é do plano espiritual, que aplica as energias necessárias nos animaizinhos, ele acabou durando mais 3 anos, e no dia que ele desencarnou, que ela chegou no centro sem ele, todos choraram junto, porque ela acabou fazendo parte da nossa família. Ela não era uma trabalhadora do centro, mas era como se fosse parte da nossa família. Então foi muito triste ver ela sem o animalzinho, mas nesse período em que ela não esteve, que ela esteve com o animalzinho, que ele, né, permaneceu com ela, a mãe dela desencarnou e a irmã dela desencarnou. Então ela ficou sozinha, sem nenhum outro humano convivendo com ela, apenas ela e o animalzinho. Então esse caso foi muito emblemático para a gente, porque foi um suporte emocional para essa tutora, que nesse período em que ele esteve com ela, né, nesses últimos 3 anos de vida dele, ele acabou sendo um apoio fundamental para ela, dando forças para ela seguir em frente, porque a gente sabe, né, quando perdemos um ente querido, né, um humano, é muito difícil. Ela perdeu a mãe e a irmã. E aí depois veio o animalzinho, mas aí ela já estava, digamos, um pouquinho mais fortalecida, um pouquinho mais preparada, até porque ela sabia, né, que o animalzinho ele não iria durar muito tempo. Mas o tempo em que ele permaneceu só com ela foi fundamental para a ajuda dela, para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua confiança em Deus. Então, o que a gente sempre diz para as pessoas aqui, centro espírita, nenhum centro espírita é tenda de milagres. Não pensem que as pessoas que, ao trazer o seu animalzinho no centro, o animalzinho será curado. Isso vai depender de muitos fatores. Depende também do tutor de continuar fazendo o tratamento médico veterinário, que isso é fundamental, e vai depender muito da fé do tutor. Porque aquele animalzinho pode sim ser curado,
E nós já recebemos relatos aqui de alguns animais curados. Mas isso quem decide é o plano espiritual. E nós estamos aqui a serviço deles. Então por isso que eu digo que todo o mérito dos benefícios que as pessoas recebem aqui é todo do mundo espiritual. Desses maravilhosos amigos que nos auxiliam, que nos incentivam a fazer esse trabalho e que a gente tenta honrar da melhor maneira possível toda essa confiança que eles depositam em nós. Nós temos, além do nosso trabalho presencial, nós também temos um trabalho de vibrações à distância. Que no começo do nosso trabalho, como nós só fazíamos uma vez por semana, então nós orientávamos os tutores que vinham no trabalho presencial a darem continuidade ao seu tratamento nas casas deles. Então uma vez por semana, no nosso caso, no começo era de quinta-feira, hoje é quarta-feira, é o dia que nosso grupo se reúne, né? Nós temos um grupo de estudos, e nós nos reunimos ao final do estudo, nós fazemos as vibrações por todos os animaizinhos que já vieram presencialmente no centro, e por aquelas pessoas que não têm condições de vir aqui, que moram em outra cidade, ou às vezes até moram em Sorocaba, mas não conseguem trazer, né? Enfim. Então nós orientamos as pessoas a nesse dia e nesse horário fazerem o evangelho no lar, de preferência junto com o animalzinho. Se o animalzinho não estiver presente por algum motivo, pode fazer sem ele, mas deixa ali separadinha a água para ele, que será fluidificada pelos amigos espirituais, e naquela água será colocado o remédio espiritual específico para o probleminha daquele animalzinho. Se tiver mais de um animalzinho doente em casa, nós orientamos ou sugerimos que sejam garrafinhas ou potinhos de água separados. Se for apenas para harmonizar o lar, se não tiver nenhum problema específico, aí pode ser a mesma garrafinha do tutor ou uma garrafinha separada também, se a pessoa quiser, e coloca ali um pouquinho daquela água no potinho dele ou dá diretamente para ele ao final do evangelho. A gente já recebeu vários relatos aqui também de pessoas que ao começarem o evangelho, o animalzinho chega perto, se é gato sobe na mesa, né, se é cachorro fica ali do lado, às vezes o cachorro dorme ou o gato dorme, enfim, são várias experiências bacanas nesse sentido. Né, na minha casa mesmo, meus cachorros eles estão lá agitados, né, quando eu começo a fazer o evangelho, eles já chegam, ficam ali quietinhos, né, então é um trabalho muito bacana, porque o animal ele faz parte da nossa família. Então, quando a gente orienta as pessoas a fazerem o evangelho em suas casas, junto dos seus familiares, o animal ele está incluído nisso também. Recebemos pessoas aqui, às vezes, que moram sozinhas, moram só a pessoa e o animalzinho, ou o cachorrinho ou o gatinho. E aí pessoas às vezes alegam, puxa, como é que eu vou fazer o evangelho na minha casa se eu moro sozinho? Mas se você tem o seu animalzinho, o animalzinho é um membro da família, pode e deve fazer com ele. Será muito benéfico para todo mundo. Então, o trabalho do evangelho no lar, quase todas as casas espíritas incentivam e orientam as pessoas a fazerem, com os animais é a mesma coisa e é um trabalho fantástico. E os relatos que nós recebemos são sempre muito, muito gratificantes nesse sentido. 50% de toda a área do planeta que antigamente eram cobertas por florestas, hoje já foram desmatadas. Na Amazônia, 80% do desmatamento, eu acredito que esse número é muito maior hoje, é devido à pecuária e 100% é incêndio criminoso para abertura de pasto, tanto para plantação, mas principalmente para alocação de gado. E eu não sei se a maioria sabe, mas onde tem gado, o solo fica infértil, ele se compacta de tal forma que nada dá para se plantar mais naquele local. Bom, o pessoal que quiser nos conhecer, né, como eu já falei, o pessoal que quiser nos conhecer, nós orientamos a sempre fazer o agendamento prévio no nosso site, jeffasorocaba.com, preenche lá uma ficha, né, um formulário, para que no primeiro ou terceiro domingo do mês a pessoa venha, traga o seu animalzinho. É importante preencher todos os dados que estão na ficha, né, informar se vai vir com acompanhante ou não. Como nós fazemos divisão de horário, então nós limitamos o número de pessoas por horário. Então, se a pessoa agenda só para ela, mas ela traz mais 2, 3 pessoas, aí acaba superlotando o salão, e aí não é legal, né? As pessoas acabam às vezes reclamando nesse sentido. Então o trabalho é sempre no primeiro e terceiro domingo, na parte da manhã, em 3 horários, ou às vezes 4 horários diferentes, né, dependendo da demanda. Pode trazer cachorro, gato, né? Só não cabe aqui cavalo, boi, né, que o nosso centro não é tão grande. Mas para animais de grande porte, nós fazemos o tratamento à distância também. No começo do nosso trabalho, nós recebíamos muitos pedidos, né, de pessoas que tinham chácaras, tinham fazendas, né, pediam, às vezes, pela sua vaquinha, pelo seu cavalo, né, e conforme o tempo foi passando, hoje a gente atende mais cachorro e gato. Então, fica o convite, quem quiser vir, né, só faz o agendamento prévio
para poder participar aqui, né? Assiste a palestra, toma o passe, enfim, faz todo o tratamento da casa que a gente oferece. Como o nosso trabalho é muito específico, né? Um trabalho voltado aos animais, à luz da doutrina espírita, então, ser trabalhador do Jefa, todo centro espírita precisa de voluntário, o Jefa não é diferente. Mas o ideal seriam pessoas que sejam espíritas e que gostam de animais. Porque se for só uma coisa ou outra, às vezes acaba não encaixando com a filosofia do nosso trabalho. Como nós já tivemos aqui pessoas que só gostavam de animais, mas não eram espíritas. Então, como é que a gente vai colocar uma pessoa que não é espírita para fazer um atendimento fraterno, que requer um mínimo de conhecimento espírita para poder atender uma pessoa? Como é que a gente vai colocar uma pessoa que não seja espírita para dar passe? Se às vezes a pessoa nem sabe direito o que é o passe, nunca fez curso, ou, né, às vezes nem acredita exatamente no passe. Então, às vezes fica difícil nesse sentido. E às vezes pessoas que são espíritas, e às vezes não gostam tanto de animais. Então, unir as duas coisas é um tanto quanto complicado, né? Por isso que às vezes a gente acaba passando por dificuldades nesse sentido. Normalmente, no início de cada ano, a gente faz um curso intensivo. A gente já fez presencial, já fez online, para pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais sobre a questão dos animais, à luz da doutrina espírita, e angariar novos trabalhadores. Nos últimos 2 cursos que nós fizemos, infelizmente, as pessoas fizeram o curso, mas ninguém se voluntariou a ser trabalhador da casa, né? Em anos anteriores, na época da pandemia mesmo, quando a gente só fez curso online, foi o período que a gente mais conseguiu novos trabalhadores, né? Talvez as pessoas, por estar em casa e querendo, né, de alguma forma ajudar, as pessoas fizeram o curso e acabaram, né, se integrando ao nosso trabalho. Mas assim, fica o convite sempre aberto. Uma pessoa que seja espírita, que goste de animais e que queira, né, de alguma forma colaborar, né, entre em contato com a gente, né, mesmo não tendo agora um curso intensivo aberto, né, mas a gente pode fazer, né, nada que uma boa conversa não resolva, né? Mas a gente precisa, sim, de trabalhadores e voluntários, porque um centro espírita, a gente recebe ajuda espiritual, mas se não tiver os trabalhadores materiais aqui, a coisa não funciona. Então precisa arrumar cadeira, precisa limpar chão, precisa pôr água no copinho, precisa fazer palestra, precisa de uma série de coisas, precisa pagar as contas da casa, né? Então nós precisamos da mão de obra material. E, infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que às vezes tem disponibilidade ou que quer assumir um compromisso, porque ser voluntário numa instituição espírita é assumir um compromisso. É saber que naquele determinado dia, ou em mais dias da semana ou do mês, a pessoa precisa estar apta, né, disponível para colaborar. Porque não dá para, eu vou quando eu quero. Né, aí não funciona, né? A gente precisa ter pessoas que realmente sejam comprometidas com a causa espírita, com a causa animal, né, se juntar as duas coisas melhor ainda, mas principalmente pessoas que queiram, né, queiram doar do seu tempo. E a gente sabe que nesse mundo corrido, né, que a gente vive, infelizmente as pessoas às vezes priorizam outras coisas e esquecem, né, de ser voluntário, esquecem que existem lugares precisando de ajuda, como toda casa espírita precisa de ajuda, o Jefa não foge à regra também. Toda casa espírita, né, precisa de ajuda financeira. Da mesma forma que na nossa casa física a gente paga água, luz, né, impostos, uma série de coisas, o centro espírita também. Então, aqui no nosso caso, por exemplo, além de água, luz, a gente paga aluguel. O prédio aqui não é nosso, a casa aqui não é nossa. Então, isso é uma despesa muito grande, que pesa bastante. Então, a gente sempre coloca, né, nas nossas redes sociais, nos nossos trabalhos, né, a gente só não fala tanto porque também, às vezes, a pessoa pensa, tá lá só pedindo. Não, mas de vez em quando a gente acaba orientando, a gente coloca nos slides que ficam passando durante a palestra, né, formas de contribuir, e toda ajuda é bem-vinda, né, seja em dinheiro, né, seja em doação de mantimento, de material, né, a gente não tem aqui trabalho de cesta básica, né, mas nós temos as necessidades do centro, né, então, produto de limpeza, papel higiênico, copinho, quem quiser e puder doar, a gente aceita, ou mesmo a doação em dinheiro, né, para poder pagar as despesas da casa, né, que são muitas, né. Então, quem puder e quiser nos ajudar, né, a gente tem a nossa conta bancária, o Pix é o número do nosso WhatsApp, né, o número do nosso telefone, que é o 15, DDD 15, 98120-1843. Ou pode fazer diretamente na conta bancária, né, que é do Banco do Brasil, e toda ajuda é bem-vinda, né, para a gente poder manter o centro funcionando, poder manter as portas abertas,
porque só a ajuda espiritual ela é fundamental, ela é essencial para os trabalhos espirituais. Mas a parte material, se a gente não correr atrás, o espírito não vai aqui materializar um saco de dinheiro para a gente e não vai pagar a nossa conta. A gente é que tem que fazer isso. Quando nós temos um trabalho voltado aos animais, nós recebemos também doações de produtos relacionados aos animais. Então, por exemplo, ração, algum medicamento que de repente não esteja mais utilizando, caminha, né, de cachorro, de gato, caixinha de transporte, enfim. Nós temos pessoas aqui que trabalham em ONGs, que também ajudam, né, pessoas que têm outros animais sob a sua tutela. Então a gente também arrecada e destina, né, para essas pessoas que precisam. Então, se alguém quiser doar também um saco de ração, de cachorro, de gato, ou algum medicamento que não está usando mais, de repente o animalzinho infelizmente desencarnou, ou não está precisando mais daquele medicamento, né, a gente recebe e vai doar para pessoas que realmente sabem que precisa daquele medicamento. Né, porque a gente não pode simplesmente receber um medicamento aqui e doar para qualquer um. Porque alguns medicamentos requerem receita médica, né, às vezes a pessoa acha que aquele medicamento vai fazer bem para o seu animal, mas não faz. Então a gente vai destinar esse medicamento, por exemplo, a veterinários que sabem como utilizar desses medicamentos e doar para as pessoas que precisam. Então a gente aceita sim, quem quiser doar ração, medicamento, né, de animal, a gente aceita para poder contribuir com outras pessoas também. Bom, pessoal, então aqui é o Jefa Sorocaba, né, Grupo Espírita Francisco de Assis. Né, no nosso logo vocês percebem que tem o próprio Francisco de Assis e outros animais que compõem aqui o nosso logotipo, né. Nós estamos localizados no bairro de Vila Santana, em Sorocaba, na rua Baltazar Fernandes, número 76, pertinho da uma travessa da Emelino Matarazzo, né, para quem é de Sorocaba. Localização muito fácil, né, como a gente faz o trabalho no domingo de manhã, o trabalho voltado aos animais, então é relativamente tranquilo, né, de parar o carro aqui. Quem precisar vir de ônibus, né, para na rua Emelino Matarazzo, tem vários ônibus que passam aqui por essa rua. Depois, para voltar também, tem o ônibus lá na Comendador Oeter, que também dá acesso lá ao terminal Santo Antônio. É um lugar muito fácil, né, muito harmonioso, né, sou suspeito para falar, mas é um lugar muito harmonioso, muito gostoso. E deixo o convite aqui, quem quiser vir conhecer a nossa casa, quem quiser vir conhecer o trabalho dos animais, mesmo que não tenha animalzinho, né, venha um dia aqui conhecer. A gente só pede para fazer o agendamento, tá? Entrar no nosso site, jefasorocaba.com, e fazer o agendamento prévio, né, para a gente poder dividir as pessoas nos horários de atendimento aqui no primeiro ou no terceiro domingo de cada mês.